Você já se perguntou quais são as regras do jogo da vida? Já pensou em como viver bem, ser independente, trabalhar da maneira certa para criar a possibilidade de crescimento, se relacionar melhor e ajudar os outros? Hoje, vamos mergulhar profundamente nesses temas e explorar um guia básico da vida. A ideia aqui não é seguir um manual rígido, mas sim refletir sobre os princípios fundamentais que podem fazer toda a diferença na forma como vivemos. Então, fique comigo até o final deste vídeo e descubra insights valiosos que podem mudar a sua vida de maneira significativa. Desde os tempos antigos, filósofos e sábios se debruçaram sobre a questão de como viver bem. Sêneca, por exemplo, um dos grandes nomes do estoicismo, dizia que a vida é como uma peça de teatro. Não importa o tempo, mas sim o desempenho. Isso significa que o tempo que temos é limitado, mas o que fazemos com ele é o que realmente conta. E a vida moderna, com suas distrações e pressões, faz com que muitas vezes esqueçamos de que estamos no palco todos os dias, desempenhando nosso papel, seja como pais, amigos, profissionais ou até mesmo cidadãos. A busca por independência, por exemplo, não é apenas financeira, mas também emocional e mental. É sobre ter controle sobre nossas decisões e ações, e entender que, no final das contas, somos responsáveis pela nossa própria jornada. Vamos falar um pouco sobre trabalho. Muitas vezes somos levados a acreditar que trabalhar significa apenas cumprir tarefas, bater metas e, no final do mês, receber um salário. Mas trabalhar da maneira correta vai muito além disso. Quando falamos sobre criar a possibilidade de crescimento, falamos de se comprometer com uma visão maior, com um propósito que transcende o esforço diário. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, escreveu em Busca de Sentido que a busca pelo sentido é a principal motivação na vida do ser humano. Ou seja, não é simplesmente o trabalho pelo trabalho, mas sim encontrar significado no que fazemos. Isso significa que mesmo nas atividades mais simples ou aparentemente sem importância, podemos escolher desempenhá-las com dedicação e atenção, fazendo delas uma oportunidade para aprendizado e crescimento. Quando entendemos as regras do jogo da vida, percebemos que ele não é jogado sozinho. Aristóteles já falava que o homem é um animal social. Precisamos uns dos outros, e os relacionamentos são a base para uma vida equilibrada e satisfatória. Mas como podemos nos tornar mais sociáveis e melhorar nossos relacionamentos? A resposta está na empatia, na habilidade de ouvir e compreender o outro, de colocar-se no lugar dele. Muitas vezes, estamos tão focados em nossas próprias preocupações que esquecemos de perceber as necessidades daqueles ao nosso redor. A comunicação não se trata apenas de falar, mas de ouvir, de estar presente no momento e entender que a conexão verdadeira acontece quando conseguimos ver o mundo pelos olhos do outro. E como podemos ajudar os outros de maneira efetiva? Pense nas pequenas coisas, nos pequenos gestos. Pode parecer clichê, mas um ato de gentileza tem o poder de transformar o dia de alguém. Há uma história famosa sobre um homem que, durante a Segunda Guerra Mundial, ficou preso em um campo de concentração. Ele contou que uma das coisas que o ajudou a sobreviver foi a gentileza dos outros prisioneiros, que, mesmo em meio ao caos e à desumanidade, se ajudavam com o pouco que tinham. Esse senso de comunidade e apoio foi crucial para a sua sobrevivência. Assim, quando falamos de ajudar, não estamos falando apenas de grandes feitos heróicos, mas sim de estar presente para as pessoas ao nosso redor, oferecendo nosso tempo, nosso ombro e até mesmo nosso silêncio, quando necessário. Voltando à ideia de evoluir no jogo da vida, precisamos entender que o crescimento não é linear. Teremos altos e baixos, momentos de sucesso e fracasso. E isso é absolutamente normal. A ideia de que devemos estar sempre em constante ascensão é ilusória e pode ser prejudicial. Lao Tse, filósofo chinês, dizia que aquele que conhece os outros é sábio. Aquele que conhece a si mesmo é iluminado. O autoconhecimento é a chave para evoluir, pois nos permite reconhecer nossos limites, nossas falhas e também nossas virtudes. Ao conhecer a si mesmo, torna-se mais fácil traçar um caminho que respeita a nossa própria natureza e nossas próprias capacidades, sem nos comparar constantemente aos outros. Um ponto importante nesse jogo é aprender a lidar com as dificuldades. A vida não é feita apenas de vitórias. Os obstáculos são parte integrante do caminho. Epicteto, outro filósofo estoico, falava que não são os eventos que perturbam as pessoas, mas sim os julgamentos que fazemos sobre eles. Isso significa que, ao mudar a forma como enxergamos os problemas, podemos mudar nossa reação a eles. Se encararmos as dificuldades como oportunidades de aprendizado, em vez de obstáculos intransponíveis, nos tornamos mais resilientes e capazes de enfrentar o que quer que apareça em nosso caminho. E o que significa realmente viver bem?
Muitos associam a ideia de viver bem com riqueza, conforto ou prazeres. Mas, na verdade, viver bem é viver de maneira consciente, é ter um propósito e agir de acordo com ele. Os antigos gregos usavam o termo eudaimonia para se referir ao estado de felicidade ou realização pessoal. Para eles, a verdadeira felicidade vinha do cumprimento do nosso potencial como seres humanos, ou seja, viver de acordo com nossas virtudes e buscar a excelência em nossas ações diárias. Isso não significa que devamos ser perfeitos, mas sim que devemos nos esforçar para ser melhores a cada dia, em pequenas coisas, em detalhes que, somados, fazem toda a diferença. Para que possamos criar uma vida sólida que melhore tudo à nossa volta, precisamos primeiro cultivar nossas raízes. Pense em uma árvore. Ela cresce e se fortalece à medida que suas raízes se aprofundam na terra. Nossas raízes são nossos valores, nossos princípios e nossa integridade. Quando cultivamos esses elementos com cuidado, tornamo-nos mais resistentes às tempestades e capazes de florescer em qualquer estação. Para isso, é essencial escolher conscientemente aquilo que consumimos, não apenas em termos de comida, mas também de informação, de conversas e de pensamentos. Somos, afinal, resultado daquilo que deixamos entrar em nossa mente e em nosso coração. No final das contas, o que importa é a jornada e não apenas o destino. E se existe uma conclusão a ser tirada deste guia básico da vida, é que viver bem, ser independente, trabalhar com propósito, se relacionar de forma verdadeira, evoluir continuamente e ajudar os outros são partes de um processo contínuo de aprendizado. Não se trata de atingir um estado final de perfeição, mas sim de se comprometer com o crescimento e a transformação. Se conseguirmos viver cada dia como uma oportunidade de nos aprimorar, teremos alcançado algo que nem todas as riquezas do mundo podem comprar. Uma vida com significado. Fique comigo, porque no próximo bloco, vamos explorar ainda mais sobre como aplicar esses princípios no dia a dia, trazendo práticas e insights que podem fazer toda a diferença na sua vida. Como prometido, vamos aprofundar ainda mais nossa jornada pelo guia básico da vida, mergulhando nas práticas que podem tornar esses princípios realidade em nosso cotidiano. Se você ficou até aqui, saiba que essa dedicação já é um sinal de que você está comprometido com a sua evolução. E esse é o primeiro passo. Querer mudar, querer crescer. Porque, como dizia Confúcio, aquele que move montanhas começa carregando pequenas pedras. Agora, vamos começar a carregar essas pedras juntos, explorando estratégias e práticas que podem ser aplicadas na sua rotina para transformar não apenas a sua vida, mas também o mundo à sua volta. Um dos maiores desafios que enfrentamos diariamente é a administração do nosso tempo. Com tantas demandas, compromissos e distrações, pode parecer que nunca temos tempo suficiente para fazer tudo o que queremos. Mas a verdade é que o tempo é o recurso mais democrático que existe. Todos nós recebemos as mesmas 24 horas por dia. O segredo, portanto, não é encontrar mais tempo, mas saber usá-lo de forma mais inteligente. Uma técnica que pode ajudar é a regra dos 2 minutos de David Allen, autor de A Arte de Fazer Acontecer. Segundo Allen, se algo pode ser feito em 2 minutos ou menos, faça imediatamente. Isso evita o acúmulo de pequenas tarefas e libera sua mente para focar em atividades mais importantes. Além disso, podemos usar o método Pomodoro, que consiste em trabalhar por 25 minutos seguidos por um intervalo curto de 5 minutos, para manter a produtividade sem nos sentirmos sobrecarregados. Agora, pensemos sobre a questão do propósito. Viver uma vida com propósito significa ter clareza sobre o que é importante para nós e alinhar nossas ações com essas prioridades. Muitas vezes, somos levados por caminhos que não escolhemos conscientemente, apenas seguindo o fluxo ou as expectativas da sociedade. Para corrigir isso, precisamos fazer uma pausa e nos perguntar: o que realmente importa para mim? O que me faz sentir vivo e realizado? Viktor Frankl, a quem já mencionamos, nos ensina que a vida nunca deixa de ter significado, mesmo em meio ao sofrimento. Isso significa que, independentemente das circunstâncias, podemos encontrar um propósito que nos sustente e nos dê força. Encontrar esse propósito pode exigir reflexão e, às vezes, experimentação. Não tenha medo de tentar coisas novas, de sair da zona de conforto, pois é assim que descobrimos aquilo que realmente ressoa com a nossa essência. Vamos falar agora sobre relacionamentos. Como mencionado anteriormente, somos seres sociais, e os relacionamentos desempenham um papel crucial em nossa felicidade e bem-estar. Mas a qualidade das nossas conexões importa mais do que a quantidade. Cultivar relacionamentos profundos e significativos exige esforço e dedicação. Uma prática simples que pode fortalecer qualquer relacionamento é a escuta ativa. Isso significa ouvir o outro com total atenção,
sem interrupções, sem pensar em respostas ou julgamentos, apenas ouvindo. Quando fazemos isso, damos a outra pessoa o presente da nossa presença e do nosso tempo. E, acredite, esse é um dos presentes mais valiosos que alguém pode receber. Outro ponto importante é a questão de limites saudáveis. Muitas vezes, nos deixamos envolver demais pelas expectativas alheias e nos esquecemos de cuidar de nós mesmos. Não tenha medo de dizer não quando necessário, pois cada não dito a algo que não acrescenta valor à sua vida é um sim para aquilo que realmente importa. Lembre-se do que dizia Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Esse autoconhecimento é fundamental para estabelecer limites claros e proteger seu bem-estar emocional. O próximo ponto que devemos abordar é a importância de cultivar uma mentalidade de crescimento. Carol Dweck, psicóloga e pesquisadora, defende que a maneira como encaramos nossos desafios faz toda a diferença. Uma mentalidade fixa acredita que nossas habilidades e talentos são estáticos, enquanto uma mentalidade de crescimento entende que podemos desenvolver e aprimorar nossas capacidades através do esforço e da prática. Adotar essa mentalidade de crescimento nos permite ver os fracassos e erros como oportunidades de aprendizado e não como falhas definitivas. Isso muda completamente a forma como encaramos os desafios, pois em vez de temê-los, passamos a vê-los como parte do processo de crescimento. Além disso, uma vida bem vivida requer um equilíbrio entre a razão e a emoção. Muitas vezes, somos levados a acreditar que ser racional significa suprimir as emoções, mas a verdade é que ambas são essenciais. O filósofo David Hume argumentava que a razão é, e deveria ser, a escrava das paixões. Isso significa que, em vez de tentar eliminar nossas emoções, devemos usá-las como guias para nossa razão. Nossas emoções podem nos dar pistas valiosas sobre o que realmente importa para nós, sobre os valores que queremos seguir e as mudanças que precisamos fazer. Quando aprendemos a ouvir nossas emoções sem sermos dominados por elas, conseguimos tomar decisões mais conscientes e equilibradas. Vamos falar sobre crescimento pessoal e como podemos ajudar os outros nesse processo. Crescer é algo que fazemos tanto por nós quanto pelos que nos rodeiam. Uma das formas mais poderosas de ajudar os outros a crescer é por meio do exemplo. Seja o tipo de pessoa que você gostaria que os outros se tornassem. Se você deseja que as pessoas ao seu redor sejam mais pacientes, trabalhe na sua própria paciência. Se quer ver mais gentileza no mundo, seja gentil, mesmo nas situações mais difíceis. É como dizia Gandhi: seja a mudança que você quer ver no mundo. Essa atitude inspira os outros a seguir o mesmo caminho e cria um efeito dominó que pode transformar a sociedade de forma profunda. Finalmente, para construir vidas sólidas que melhorem tudo à nossa volta, precisamos ser intencionais em nossas ações diárias. Isso significa agir de forma consciente, sabendo que cada escolha, por menor que seja, contribui para o nosso crescimento e para o bem-estar das pessoas ao nosso redor. Pode ser tentador viver de forma automática, fazendo as coisas simplesmente porque sempre foi assim. Mas quando começamos a questionar nossas escolhas e a buscar melhorias, nos tornamos agentes de mudança. Adotar uma abordagem proativa e responsável em todas as áreas da vida nos permite criar um impacto positivo que ressoa muito além de nós mesmos. Concluindo, viver bem é uma arte. Como qualquer arte, requer prática, paciência e persistência. Não se trata de seguir um conjunto rígido de regras, mas sim de entender que somos criadores do nosso próprio destino. A vida é um jogo complexo, com regras que muitas vezes não são claras, mas isso não significa que não possamos jogar para vencer. A vitória, neste caso, não é sobre os outros, mas sobre nós mesmos, sobre o que podemos ser e o impacto que podemos deixar. Se você chegou até aqui, já deu um passo significativo em direção a essa vitória. Agora, é hora de aplicar o que discutimos, experimentar, refletir, acima de tudo, viver com propósito, autenticidade e coragem. O mundo não muda de uma hora para outra. Mas quando mudamos a nós mesmos, mudamos o nosso mundo, pouco a pouco, transformamos o mundo ao nosso redor. Então, saia daqui hoje com a certeza de que, independentemente dos desafios, você tem o poder de criar uma vida com significado. Agradeço por ter ficado comigo até o final e espero que esses insights ressoem profundamente em você. Afinal, não estamos apenas vivendo, estamos aprendendo a viver melhor, todos os dias.